Convidar os irmãos, então, a abrirem as suas Bíblias comigo. Em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 ao verso de número 5. 2 Timóteo, capítulo de número 3, verso 1 ao verso de número 5. Que os irmãos possam estar acompanhando a leitura. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Vamos ter uma oração, convidar a presbítera Dilma para que esteja orando, pedindo a bênção de Deus sobre a meditação da sua palavra. Grandioso Deus, nós te louvamos, bendizemos o seu nome. Estamos, Senhor, agora para ouvir a mensagem. E lemos, Senhor, a sua palavra e pedimos que o Senhor esteja iluminando a vida do presbítero Ideraldo, para que ele possa falar, não do coração dele, mas do coração do nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós entendamos, Senhor, a sua palavra e possamos vivenciá-la, Senhor. É isto que nós precisamos nos dias de hoje. Ouvir e obedecer a sua palavra. Inspira, Senhor, o presbítero Ideraldo. É em nome de Jesus que eu te agradeço. Amém. Amém. Paulo, então, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, ele fala da extrema corrupção dos últimos tempos, É claro que, nesse contexto, Paulo está falando dentro de uma sociedade do Império Romano, com toda a sua decadência, e a proximidade do fim desse império, com toda a sorte de devassidão que aquele império vivia, toda a forma de opressão que aquele império tinha, como as pessoas viviam naquele império. Mas também é algo que nos chama atenção para os nossos dias de hoje. Também vivemos um tempo difícil. Nós podemos dizer que é um tempo onde esse tempo ele está testando a alma dos homens. Estão testando a nossa, exatamente nesse exato momento. Eu gostaria de estar conversando, nesta noite, falando um pouco sobre como enfrentar o medo do futuro. Enfrentando o medo do futuro. E nós podemos enfrentar esse medo de duas formas. Nós podemos enfrentá-lo sozinhos, individual, ou nós podemos enfrentá-lo juntos, como igreja. São tempos muito difíceis. E hoje nós vivemos um momento crucial da história. Nós vemos a polarização em todos os sentidos, em todas as áreas humanas, a polarização. Nós vivemos em épocas de extremismo. Olhamos para a política polarizada, dois grupos. Olhamos para essa sociedade que está completamente dividida. Em todas as áreas há esse crescimento dos extremos, O crescimento do extremismo. E tudo isso, é alimentado, É alimentado por um processo
coletivo de ansiedade, de medo, de preocupação. Não sabemos o futuro e por isso causa esse medo, causa essa ansiedade. Isso também causa incerteza. Nós não temos mais certeza de nada aos olhos humanos, aos olhos da nossa sociedade. Qualquer setor que a gente for falar hoje é medo, incerteza e ansiedade. E o mundo, ele está mudando e mudando e mudando cada vez mais rápido. Toda essa ansiedade também é gerada por essas mudanças, que nós não mais conseguimos acompanhar. Até um tempo a gente conseguia acompanhar essas mudanças, mas elas são tão rápidas, elas estão tão aceleradas, que a gente não consegue mais acompanhar essas mudanças. A sociedade está mudando, as famílias estão mudando, a economia está mudando, todas as áreas do conhecimento humano estão mudando. E como igreja, nós estamos inseridos nesse contexto, a igreja está mudando. Muitos vivem o saudosismo, né? Da igreja, né? Quando a gente fala, lá na minha época a igreja era dessa forma. No tempo do meu avô, no tempo da minha avó, no tempo do meu bisavô. Mas há uma mudança crescente. E a igreja não ficou de fora nessa engrenagem, né? Ela também está mudando. E responder às inquietações, às preocupações, às perguntas, os questionamentos da nossa sociedade hoje, faz com que a igreja possa olhar para si mesma e se situar nesse mundo, nesse turbilhão. E olha quanta mudança. Olha o que nós temos presenciado. As mudanças são tão intensas que a gente fala assim, o tempo está passando muito rápido. Meu Deus, não dá tempo de mais nada. O dia tinha que ter 48 horas, não 24 horas, porque eu não consigo fazer mais nada. E olha que hoje a gente tem ferramentas, né? Humberto, você imagina? Quando a gente não tinha nada disso, não tinha internet, não tinha nada, não tinha tablet, nós não tínhamos nada. Se voltássemos naquele tempo, nós não sobreviveríamos mais. Tudo tem mudado. As famílias ficavam diante, né, no final do seu dia, ficavam diante da televisão, né? Assistindo o Jornal Nacional, e a vozinha dizia até boa noite para o William Bonner, né? Mas hoje ficamos à frente do quê? Do celular. Esquecemos a televisão. Esses dias eu estava em casa percebendo. Faz pelo menos 2 anos que a gente não assiste uma TV aberta. Quando você vai para a televisão, você vai assistir o quê? Netflix. Né? Acabou. Você sabe o que está passando pela televisão, né? Principalmente os bebês da vida, pela internet. Porque houve uma mudança. Na área corporativa, né, os anunciantes, né, estão deixando os meios tradicionais e indo para os meios digitais. Porque é ali que o povo está. Ali que as pessoas estão. E essa mudança tão forte, tão rápida, tem criado ansiedade no coração do homem. Tem criado uma ansiedade tão grande, uma incerteza tão grande, um medo tão grande, que a gente acha que a gente não vai suportar. A gente vive de notícia em notícia. As
tragédias, elas já não nos abalam mais, porque amanhã vai ter uma tragédia nova, depois de amanhã uma outra tragédia, e a gente vai esquecendo as tragédias, de tanta tragédia, porque nós somos bombardeados diariamente pelas informações. Mas a pergunta é: há algo que possamos fazer para encarar o futuro sem medo? Tem alguma coisa que a gente pode fazer para a gente olhar para esse futuro e não ficar com medo, não ficar temeroso? Será que existe algo? Uma forma de abordar essa questão é observar o que as pessoas cultivam. O que as pessoas cultivam hoje? Algumas pessoas cultivam muitos deuses. Isso também até no meio evangélico, né? Porque tem o Deus da cura, tem o Deus da libertação, tem o Deus da prosperidade, tem vários deuses. Outros cultuam um único Deus. Aqueles que têm certeza absoluta da ação desse Deus sobre todas as áreas da vida. É um Deus que salva, é um Deus que cura, um Deus que restaura, um Deus que liberta, um Deus que transforma, um Deus que restaura. Tudo. E outros não cultuam nenhum Deus. Embora a nossa sociedade se diz cristã, grande parte da nossa sociedade não cultua nenhum Deus. Lá no século 20, finalzinho do século 19 e século 20, lá na Europa Central, principalmente na Alemanha, né, surgiu uma ideologia aonde se cultuava a raça ariana, né? Você tinha que ser loiro, olhos azuis, né? Porque essa era a cultura da raça ariana, da raça pura, da raça perfeita. Isso levou à propagação da ideologia nazista, né? Do nacionalsocialismo, né? Cultuando essa raça. Enquanto que surgiram também simultaneamente, né, o comunismo, principalmente na Europa Oriental, né, principalmente na União Soviética, aonde se adorava não a raça ariana, mas adorava-se o Estado comunista. Esse era adorado, né? E essa revolução foi exportada para o mundo todo como um modelo, onde se o Estado era adorado. Nesses países que adotaram o comunismo, eles não criam em Deus, eram estados ateus, declaradamente ateus, né? Onde não se acreditava na existência de Deus e até mesmo perseguiam aqueles que acreditavam em Deus. As igrejas foram fechadas, né? Principalmente na União Soviética, né? Na igreja ortodoxa, seus padres foram fuzilados, né? Judeus foram mortos, cristãos foram mortos, testemunhas de Jeová foram dizimados, né? Uma história triste do capítulo da raça humana. Tudo isso por causa de um extremismo. Porque o homem precisava adorar alguma coisa. Ou adorar uma raça pura, perfeita, criar essa raça, ou adorar o Estado, criando assim esses estados totalitários que nós conhecemos, né? Mas agora lá no futuro, vamos viajar no futuro. Como é que os antropólogos vão falar de nós? Sabe o que a gente consome hoje? A gente não está adorando o Estado, a gente não está adorando, né? Aí uma raça pura, mas nós hoje estamos consumindo algo que está trazendo um deslocamento
de posição do ser humano. Olha a quantidade de livros de autoajuda que nós temos, que nós lemos. Olha a forma como nós discutimos política. Olha a forma como nós discutimos religião. Olha a forma como nós discutimos direitos individuais. E sabe qual é o mais novo? A nossa mais nova, vamos dizer assim, ritual que nós temos hoje. Quando a gente fala em fotografia, tá vendo? A Mari já tirando foto aqui. Mas qual é a foto que mais hoje é destacada? Qual tipo de foto? É o selfie. É o eu. É eu fotografando o eu. Hoje nós vivemos, a cultura do eu. Se lá no século XIX, século XX, adorava-se uma raça, adorava-se um Estado totalitário, hoje nós adoramos o eu. O eu está sendo entronizado. O eu está tomando o lugar de Deus. O eu tem entrado nas nossas vidas. O que mais hoje representa é o eu. Essa semana lá em Foz do Iguaçu, lá do lado argentino, não sei quem viu a notícia, que um pai queria uma foto perfeita. Então ele pegou o seu bebê na mão, colocou lá, quem conhece, as cataratas do Iguaçu, numa altura de 80 metros, colocou a criança na mão, tendo do fundo as cataratas do Iguaçu, e a mãe fotografou. Porque ele queria a fotografia perfeita. Não levou em conta o risco que ele colocou o seu filho, que poderia despencar. Olha, numa mão, uma criança. Despencar de uma altura de 80 metros. Porque ele queria a fotografia perfeita. Passeiem, viajem, cavalguem pelas redes sociais. O que nós encontramos? O eu, o selfie, a foto perfeita. E os filtros, Você olha lá, que princesa. Quando você conhece pessoalmente, é misericórdia, Senhor. Por quê? As pessoas não querem mostrar quem realmente elas são, a sua essência. Tudo hoje é superficial. Tudo hoje é artificial. As pessoas vivem num tempo desse, um tempo tão difícil como os nossos dias de hoje, onde o Deus desse século é o eu, é o self, é o eu, é o egocentrismo, o homem no centro de todas as coisas. Tudo é feito para o homem, tudo é feito para que o homem se sinta bem, que ele se sinta ajudado. Então, com certeza, os antropólogos que vão analisar os nossos dias hoje, eles vão descobrir que na nossa geração nós cultuamos o eu, o ego. Essa motivação do eu entra em conflito direto com a nossa natureza social e com a nossa necessidade, Quando eu olho muito eu não olho o outro. Eu não olho o outro. Então, eu esqueço que eu tenho necessidade de amizade, eu esqueço que eu tenho necessidade de confiança, eu esqueço que eu preciso de liderança, eu esqueço que eu preciso de amor. Quanto temos mais do eu e pouco do nós encontramos visíveis, temerosos e sozinhos. Porque somos só nós. É o eu. Eu me esqueci do outro. Lembra da pergunta de Deus para Caim? Onde está o teu irmão? E eu pergunto para cada um de nós, inclusive para mim, aonde está o outro? Onde está o meu irmão? Porque a minha preocupação é comigo mesmo, é com o meu eu,
satisfazer o meu ego, satisfazer os meus desejos, em detrimento do outro. Somos uma sociedade extremamente egoísta. Para resolver os problemas mais urgentes do nosso tempo, precisamos fortalecer o nosso futuro. E como que nós vamos fortalecer? Eu gostaria de estar destacando aqui 3 dimensões. Primeira dimensão, o nós do relacionamento. Miqueias, capítulo 6, verso 8 nos diz: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige de você, que pratique a justiça, ame a lealdade e ande humildemente com o seu Deus. Olha que bonito. O que Deus requer de nós? Que nós pratiquemos a justiça, que nós amemos a lealdade e que nós andemos humildemente com o seu Deus, com o nosso Deus. Mas o que acontece hoje? O Google, ele tem seus filtros. E dependendo daquilo que você pesquisa, ele só vai mostrar aquilo para você. Todas as vezes que você entrar, vai te mostrar aquilo. Porque ele entendeu que você é ficcionado por aquilo, que você quer consumir aquele produto. Então ele vai estar sempre mostrando para você. E mais ainda, isso também existe no Facebook, Instagram. Ele vai mostrar pessoas que pensam como você. E a gente se surpreende. Nossa, como a pessoa parece comigo, como a pessoa pensa igual a mim. Não, são os filtros. São os filtros. E ele vai trazer pessoas que pensam igual a você. As notícias, as leituras que fazemos, os segmentos que nós gostamos, destacamos. E aí a gente olha para nós, para os nossos amigos, né? Vamos dizer aqui os amigos virtuais, e a gente vai ver que a gente está cercado de pessoas como nós, que pensam igual a nós, que consomem as coisas que nós consumimos. E aí nós vamos formando os nossos guetos, né? Só com pessoas iguais. Porque hoje, percebeu que hoje a gente não consegue mais conviver com o diferente? Quantas famílias estão brigando por causa de política? Quantos natais já não são mais iguais? Quantos réveillões? Porque as pessoas estão brigando. Lembra como criança fazia assim com o dedo? Desfazemos amizade, né? Está tão fácil as pessoas desfazerem amizade hoje, por causa de coisas que não tem nada a ver conosco. Mas nós estamos nos polarizando, pessoas iguais a nós, e nós estamos excretando pessoas que pensam diferente de nós. Há um grande desafio nos nossos dias de hoje. Um estudioso Carl Sagan, lá da Universidade de Harvard, mostrou que se nós nos cercarmos de pessoas com as mesmas visões que as nossas, nos tornaremos mais extremistas. No estudo dele, ele fez exatamente isso. Cada vez que a gente vai se isolando dentro de um grupo, pensando igual aquele grupo, nós vamos tornando o quê? Extremistas, porque nós só pensamos igual aquele grupo. A gente não consegue mais olhar para a sociedade e ver as diferenças que existem na sociedade.
Eu só tenho amizade com aquele que é igual a mim. Aquele que pensa diferente de mim, não. Acho que nós precisamos retornar esses encontros presenciais com pessoas diferentes de nós, né? Conversarmos com pessoas diferentes de nós. Por que a igreja, ela está estagnada? Por que a igreja está parada? Por que a igreja não cresce? Quando digo igreja, estou dizendo igreja como total. Porque hoje não está havendo crescimento de igreja. O que existe hoje é o esvaziamento de uma igreja para encher outra igreja. As pessoas estão circulando de uma igreja na outra. Ah, minha igreja cresceu. 90% daquelas pessoas vieram de outra igreja. Porque nós não estamos mais conversando com o diferente. Nós só estamos conversando com o igual. E como nós vamos evangelizar se nós não conversamos com o diferente? Hoje nós estamos praticando um dos grandes esportes que os evangélicos gostam: pesca em aquário. Pescar no aquário do outro e trazer para o nosso aquário. Faça uma análise das pessoas que estão entrando na igreja. A grande maioria vieram de outras igrejas. Hoje nós sentimos a falta, a escassez de conversões verdadeiras e genuínas. Sabe por quê? Nós não queremos contato com o diferente. Nós não queremos contato com o diferente. Aí as coisas não acontecem. As coisas não andam, as coisas não fluem. Porque nós estamos buscando sempre os iguais. Em segundo lugar, para enfrentarmos o medo do futuro juntos, é a questão da identidade. Deuteronômio, capítulo 7, verso 6, nos diz: pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Israel viveu 2000 anos no exílio. Mas sabe qual é o sucesso de Israel ainda existir nos nossos dias de hoje? É que Israel jamais perdeu a sua identidade. Ele preservou a sua identidade. Eu acho que a igreja, ela perdeu a identidade. Nós somos o povo santo do Senhor. Nós somos o povo escolhido do Senhor. Nós somos o povo resgatado no sangue de Jesus Cristo. Mas nós estamos esquecendo disso. Eu acho, eu creio, eu tenho certeza que nós, coletivamente, precisamos voltar a contar a nossa história. Qual é a nossa história? É quem somos. Quem somos? Quem nós somos? Você crê que nós somos o povo de Deus? Amém? Amém? Somos ou não somos o povo de Deus? Você tem certeza absoluta que nós somos o povo eleito de Deus? Amém? Amém, nós somos. Nós somos resgatados pelo sangue de Jesus. Essa é a nossa identidade. Somos diferentes? Somos diferentes. Na cor da pele, cor do cabelo. Uns têm cabelo, outros não têm cabelo, né? Somos diferentes. Mas em Cristo nós somos um. Isso não depende da nossa conta bancária. Isso não
diz respeito ao carro que temos, a casa que moramos, o padrão de vida que nós temos. Em Cristo nós somos um. E outro, da onde viemos? Da onde viemos? Eu lembro que acho que a coisa mais hilária, né? Talvez o Brasil está muito pobre de comédia, né? A gente quase não vê mais comédia na televisão, né? E a comédia que a gente assiste é o horário político, né? E apareceu lá um padre, né? O padre Kelmo, e o Lula pergunta para ele: de onde você veio, né? E para nós, de onde nós viemos? De onde nós viemos? Quem nós éramos? Nós éramos pecadores, miseráveis, que fomos alcançados pela graça maravilhosa de Deus. Todos nós. Não existe quem não pecou. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, né? É como se nós falássemos assim: todos nós viemos do chiqueiro. Todos nós viemos do lixão, e hoje nós fomos restaurados pela graça e pela misericórdia do Senhor. Hoje nós somos novas criaturas, pessoas novas, e nós precisamos lembrar disso. A gente às vezes esquece de onde a gente veio, das trevas, uma vida sem Deus, uma vida sem Cristo, uma vida longe do Evangelho, e hoje nós estamos aqui. Ajuntamento de pessoas que foram salvas e redimidas pelo sangue de Jesus. A igreja de Cristo, a igreja do Senhor, o povo escolhido de Deus. Mas ainda mais, quais os ideais que norteiam as nossas vidas? Uma das coisas mais tristes do nosso tempo é que as pessoas deixaram de ser idealistas. Por que tanto suicídio? Por que tanto uso de drogas, uso de álcool? Porque as pessoas deixaram de ser idealistas. Elas não sonham mais. Elas não almejam mais. Elas se conformaram com esse mundo. E Paulo diz: não vos conformeis com esse século. Não toma forma desse século. Nós precisamos voltar a ser pessoas idealistas, que têm ideais, que lutamos pelos nossos ideais, ideais que nós acreditamos. E esses ideais são ideais cristãos, que estão inseridos na palavra de Deus. Se isso acontecer, nos tornaremos fortes o suficiente para conseguir acolher aquele que pensa diferente de nós e falar do amor de Deus para ele, levar a mensagem da salvação e da vida eterna. É como dizer para ele: venha, compartilhe com a sua vida com as nossas vidas, compartilhe a sua história com as nossas histórias. Essa é a essência da nossa identidade. E finalmente, o terceiro ponto: a responsabilidade ela é coletiva, ela não é individual. Amós capítulo 5, verso 14 e 15 diz: busquem o bem, não o mal, para que tenham vida. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, conforme vocês afirmam. Odeiem o mal, amem o bem, estabeleçam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha misericórdia do remanescente de José. Amós capítulo 5, verso 14 e 15. A nossa responsabilidade ela é coletiva. Você já reparou como hoje o pensamento mágico ele tomou conta da nossa vida em todas as áreas? Vamos primeiro falar da política. O pensamento mágico na política. Vamos eleger determinada pessoa que ele vai mudar toda a nossa história. Passa presidente, entra presidente e continua da mesma forma. Porque não é questão mágica. Não é magia que alguém vai chegar e vai resolver todos os problemas. Não existe isso. Isso é utopia. Nós só vamos resolver os nossos problemas coletivamente, quando nos conscientizarmos
da nossa responsabilidade para com o próximo, para com as nossas ações, no nosso dia a dia, com as pessoas que nos cercam. Se todos fizermos isso, a mudança, ela vai acontecer. Mas nós não podemos esperar num toque mágico, que de repente muda todas as coisas, da noite para o dia, tudo vira um paraíso. Essa não é a verdade. E aí nós vivemos hoje um mundo de extremos, né? Extremismo político, extremismo religioso, extremismo daquele que é antirreligioso, né? Hoje, aquela briga para provar a existência de Deus, e aquela outra ala, aquela briga para dizer que Deus não existe. Nós vivemos nesse extremismo hoje, na política, na economia, na religião, né? Muitos, né, querem Deus, outros querem basta de Deus, não queremos mais Deus, né? É isso que nós vivemos nos nossos dias de hoje. Para a gente estar concluindo aqui, para que a gente possa enfrentar o mundo, o futuro, sem medo, a gente precisa, só relembrando os pontos aqui, vivermos uma sociedade do nós e não uma sociedade do eu. Redescobrirmos a nossa identidade. E finalmente, saber que a responsabilidade, ela não é de uma só pessoa, mas ela é de todas as pessoas. Nós podemos mudar a nossa realidade. Nós podemos mudar a realidade da nossa família, da nossa casa. Nós podemos mudar a realidade da nossa cidade. Nós podemos mudar a realidade da nossa igreja. Quando juntos enfrentarmos todos os desafios. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, a cada dia tem um desafio novo. A cada dia surgem problemas, surgem dificuldades, mas nós somos convidados a superar todas essas dificuldades, na graça e na misericórdia do Senhor nosso Deus. Que Deus nos abençoe e faça ver o futuro não com medo, mas uma expectativa daquilo que Deus está fazendo, vai fazer e continuará fazendo nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos estar orando? Pai, nós louvamos e te agradecemos, Senhor, porque Tu